galera! Eu vou falar sobre aula de ciências. Eu curto aula de ciências e vocês curtem? Eu curto aula de ciências. Enfim, na minha aula de ciências, nós aprendemos sobre tensão superficial. A tensão superficial acontece porque as moléculas da água são fortemente atraídas umas pelas outras. Isso permite que alguns insetos andem sobre a água. Isso faz com que aquela coisa estranha da bolha aconteça na borda do copo, e é por isso que os mergulhos de barriga doem. A minha professora de ciências nos disse que a tensão superficial e as moléculas de água são fortes, mas se você adicionar sabão, ele quebra a tensão. Mas ela contou que um professor costumava ensinar isso aos alunos, pegando um mosquito d'água, sabe, aquele inseto que consegue andar na água, colocando ele na água e depois derramava sabão. Daí o mosquito d'água afundava no líquido. Ele salvava o bichinho, mas me deixava pensando, o mosquito tava bem fisicamente? Mas ele tava bem mentalmente? Imagina ele conversando com um terapeuta de mosquitos. Eu tava só andando quando de repente eu afundei no chão, como se tudo o que eu sempre soube fosse uma mentira e que poderia acontecer de novo a qualquer momento. Eu não sei mais o que é real, cara! Daí o terapeuta respondia: calma, vamos cuidar disso, não se preocupe. Depois o terapeuta impediria ele de pular de um penhasco e ele ficaria bem. Só pra mesma coisa acontecer na aula seguinte, quando o professor desse a mesma aula. Dá pra imaginar como isso deve arrebentar com o psicológico do mosquito? Imagina você andando na rua um belo dia quando... Minha professora de ciências também me ensinou como a Terra tá girando a tipo 1000 km por hora. Mas a gente nem sente. E isso me fez pensar de novo. E se a Terra simplesmente parasse de girar de repente? Isso faria todo mundo voar em uma direção a 1000 km por hora pra fora do planeta? Na verdade, eu pesquisei no Google. Na real, algo bem parecido com isso aconteceria mesmo. A maior parte da superfície da Terra seria lançada de repente para o espaço. Momento angular é uma coisa maluca. Eu sinto que as pessoas na indústria alimentícia usam palavras técnicas e científicas para venderem coisas. Elas dizem coisas do tipo: isso é orgânico! Bem, orgânico apenas significa relacionado a ou derivado de organismos vivos. Portanto, todas as coisas feitas de plantas e animais são orgânicas. Por isso, você pode colocar esse adesivo em todos os alimentos. Sim, eu sei que legalmente agora isso significa outra coisa, mas é uma bobeira. Não se pode roubar as palavras assim, elas já têm significados. Devolva as nossas palavras! Pelo menos os alimentos orgânicos são meio de boa, eu acho. E se os cientistas de alimentos anunciassem como os alimentos são feitos de verdade? Esse frango foi injetado com hormônios e viveu em um galpão a vida toda. E se eu comer isso? Meu vaso nunca mais vai desentupir. Literalmente nenhum dos ingredientes daqui é do laboratório. Mas isso não daria tanto lucro e não podemos lidar com isso. Eu acho que o dinheiro é mesmo a raiz de todo mal. É tipo assim... com licença, pois é. O que você tá fazendo tá errado em tantos níveis. Por mim, tudo bem. E agora eu quero falar sobre algumas coisas que me deixam de queixo caído. Então, olhem para essa célula. Se vocês derem um zoom, aqui tem um átomo. E se derem um zoom ainda maior, verão o núcleo do átomo. Bom, o que aconteceria se continuassem dando zoom para sempre? O núcleo de um átomo é composto de prótons e nêutrons. E olhando mais a fundo, agora sabemos que essas partículas são compostas por quarks, leptons e bósons. Bom, e elas são compostas do quê? E o que compõe a composição? E assim por diante. Os átomos são mesmo pequenos universos por si mesmos? Existe um número infinito de universos dentro do meu corpo? Se sim, então por essa lógica, isso significa que há um número infinito de coisas maiores que nós? Somos o átomo de alguma célula? Alguma partícula infinitamente pequena? Como podemos algum dia saber? O tudo inclui o nada? O nada sequer existe? Há algum lugar onde não haja nada? Como pode não existir sabendo tudo isso que conhecemos? Será que a ciência não passa de esforços tristes e patéticos para entender uma quantidade ínfima do universo observável e que nunca poderia dar conta de tudo por causa do que não podemos ver e do que não sabemos? Do que nem sabemos o que não sabemos? Beleza, boa sorte para dormir essa noite. Tchau! Tá legal, end card. Na verdade, eu tive uma professora de ciências no 7º ano que foi a melhor professora de todas. E ela me disse: Bryson, quando você for rico e famoso, não se esqueça de mim. Bom, eu não sou famoso, mas, enfim. Oi, senhora Vargas. Você é uma professora de ciências incrível. Ok, tchau, galera.